O Leonardo já adiantou na resposta dele uma parte da minha agora aqui na sua pergunta, né? Bom, vamos entender o seguinte: o Lula encontra hoje não apenas as questões conjunturais, como bem colocou o Leonardo, especialmente a inflação dos alimentos, que ela corrói qualquer popularidade, qualquer aprovação, mas ele encontra um cenário político muito diferente daquilo que ele encontrou nos outros mandatos. E eu diria dois. Um elemento, uma dimensão desse cenário político é essa menor possibilidade de manobra dentro do legislativo. A gente tem hoje um legislativo hipertrofiado, muito fortalecido por operar cada vez maiores fatias do orçamento, deixando, de certa maneira, o executivo, o presidente Lula, com menos possibilidade ali de negociação. Um outro aspecto é que, além de tudo, além disso, deste cenário político com maior dificuldade, o Lula encontra hoje uma oposição muito mais aguerrida. E uma oposição, Diego e Leonardo, não só mais aguerrida no sentido do jogo político, mas uma oposição que não raro usa de fake news, de teoria da conspiração, né? E maneja o algoritmo das redes sociais como sabem fazer muito bem feito. Então, eu acho que esses elementos podem dificultar e têm de fato dificultado. Agora, é óbvio que há possibilidade de reação. Então, perceba que, de um lado, a gente traz uma pesquisa que mostra uma desaprovação muito maior que a aprovação do governo, mas, do outro lado, nos cenários futuros hipotéticos, entre Lula e seus adversários, a gente tem a vitória do Lula. Óbvio que a eleição está muito distante e a gente tem ainda meses desse ano e praticamente o ano que vem inteiro ali, tirando o período de eleição, para que haja novas condições objetivas para que o governo possa apresentar resultados. A questão é que o próprio Lula, quando se reuniu no começo do ano com os ministros, e já se ventilava uma reforma ministerial, que para mim foi uma reforma muito modesta, muito pequena, né? Eu acho que a guinada poderia ter sido maior, mas também existe uma dificuldade nisso. Ele tinha dito que 2025 é um ano de entregas. A gente sabe que os 2 primeiros anos do governo foram anos, especialmente o primeiro ano, foi um ano em que nós nunca vimos a presença de um ex-presidente como Bolsonaro, derrotado pelo Lula, inelegível. Esse ano a gente terá o julgamento, já que Bolsonaro é réu. Então, assim, existe elementos no campo da política que também não dão respiro ao governo, né? Especialmente ao Lula. E a forma de comunicação que o Lula se habituou ao longo do tempo a se comunicar com sua base já é distinta, já é diferente do que hoje acontece. Só dos números que você colocou antes, né, a gente percebe o seguinte: até uma avaliação melhor no Nordeste, na região Nordeste do presidente Lula em relação à avaliação negativa. Mas se eu não me engano, vendo a tela aqui, que estava pequenininho, eu já não, né, não enxergo assim, mas muito pequenininho, a gente consegue ver uma caída abrupta também na região Nordeste. E o pior para o governo é na faixa dos 2 salários mínimos, que são as pessoas que ganham menos, e como bem lembrou o Leonardo, esse fato da inflação dos alimentos pega pesado nessa faixa, nesse segmento do eleitorado que ganha até 2 salários mínimos. Agora, tem condição de reagir politicamente? Tem. Vamos ver qual será a ação e como Gleisi Hoffmann desempenhará o seu papel, já que o seu perfil é muito mais aguerrida no campo da militância e talvez ela tenha que se moldar a uma tentativa de amainar esse vigor, este elemento aguerrido da militância para negociar e discutir com o Congresso. Me parece que na volta da viagem internacional, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o governo e os dois chefes do Legislativo voltaram muito bem e parece que bem conectados. Vamos ver como isso dura e até quanto esta voracidade de deputados e senadores vai ficar num segundo plano e o Lula terá um respiro para governar e fazer política. Leonardo, qual que é a tua avaliação até aqui do papel da ministra Gleisi Hoffmann, né, nessa articulação política? Ela que tem esse perfil mais aguerrido, como disse o professor Rodrigo Prando, de qualquer maneira está numa outra função agora, não é presidente do PT mais, agora é responsável por fazer essa articulação com o Congresso.
Ela está há pouco tempo, né? É difícil começar a avaliar exatamente as conexões que ela fez, até porque aparentemente ela não conseguiu entregar nenhuma grande política, não tem nenhum grande plano do governo, efetivamente, onde ela tentou ser essa figura de articulação, capturando votos, capturando uma base maior. Sem dúvida, ela é mais aguerrida, ela ficou famosa, inclusive, agora na presença do PT, inclusive por até dificultar a vida do governo, ela tem problemas, como a gente sabe, especialmente com o ministro Haddad da Fazenda, o que, obviamente, também, por declarações dela, deixou o ministro em situação bastante frágil. Então, eu imagino que ela vai mudar um pouco, né, trocar de chapéu, deixar de defender a base mais à esquerda, mais aguerrida do Partido dos Trabalhadores e tentar incorporar um pouco o chapéu de governo e efetivamente trabalhar em conjunto, em que pese que ela tem diferenças, mas trabalhar em conjunto com o resto do ministério. Eu acho que é cedo ainda para dizer o sucesso do papel dela. De novo, ela não é uma pessoa, até hoje, pelo menos, que se mostrou acolhedora, articuladora, conversa com todas as pessoas, muito pelo contrário, ela sempre foi uma pessoa agressiva em relação aos seus rivais, de maneira geral, sendo, como vocês bem colocaram, aguerrida no campo da política e não uma grande articuladora. Mas ela conhece muito bem o Congresso, está lá há décadas, já circulou por todas as esferas, então eu imagino que pelo menos a estrutura e a máquina ela sabe como funciona. Eu acho que isso é um conhecimento valioso.